começar a putaria. Salve, salve, rapaziada, estamos começando mais um NBcast. Sim, estou Eduardo Ritalino, como estão vocês? E hoje voltamos para mais um NBcast. Comigo que hoje está ele, a lenda, o mito, meu querido amigo tenebroso figurante. Fala aí, figura. Oi, Jojo Bom, estamos aqui novamente, né? O destino pediu que eu participasse, né? Foi uma desgraça atrás da outra. Quando tava tudo mais ou menos acalmado, eu tenho que revelar pra vocês. Eu tava ajeitando uma coisa aqui, eu bati um negócio no negócio do microfone, eu mal dei uma encostadinha e o negócio se partiu ao meio, sabe? O conector do meu braço, não a parte do braço mecânico, mas a parte que vai ao microfone mesmo, o negócio quebrou. Aí eu tive que fazer o impossível pra conseguir juntar os pedaços aqui do negócio, coloquei uns enforca-gato e tá meio torto aqui, mas porque esse aqui eu não posso gravar com ele na mão porque ele é uma bomba relógio, um microfone condensador, BM800 e tudo mais, então se eu encostar nele ele explode, então eu precisava de um apoio, aí eu tive que, e agora ele tá colocando, mas eu já comecei o podcast, antes de começar o podcast já teve uma desgraça que eu tive que solucionar, cara, é incrível. Aí é complicado, cara, aí é complicado. E com a gente aqui hoje está também ele que está aos poucos se transformando no Molden da Vivo, meu querido amigo Shura, diretamente de Goiânia. Enfim, fala aí, Shura. Boa noite, rapaziada. Muito boa noite aí pra todo mundo de Goiás. E ó, vou falar pra você, tá? Não existe nada mais aterrorizante do que ser chamado, né, de morador de Goiânia em todo episódio e ter que esclarecer que eu não moro em Goiânia e que eu nunca pisei nessa cidade. Isso realmente é um enredo de terror. E eu não aguento mais. Por favor, ele você é goiano, ele é goiano. Socorro. O homem de Goiânia, rapaziada. Ele é de Goiânia. Eu sou o mano do Molden da Vivo, cara. Aquele. Eu tava lembrando dessa zoeira que eu faço com o Shura esses dias, que apareceu pra mim lá no Twitter o vídeo do Milton Neves falando que o Neto era de Erechim, aí o Neto perde a língua e começa a xingar: eu não sou de Erechim! Mas enfim, e com a gente aqui hoje, galera, está também ele, um rapaz aí que é cheio de paranoia, tal como um protagonista do Junji Ito, Lucas Emanuel. Fala aí, Lucão. Opa, aqui ó, mais uma vez eu estou aqui e não fiquem surpresos, eu sou meio paranoico mesmo. O que eu vou contar aqui nunca foi dito anteriormente e, sendo sincero, espero que vocês não peguem essas paranoias pra vocês, porque não é muito legal, não. Exatamente, galera, exatamente. E com a gente aqui hoje, galera, está também nosso querido amigo que já é de casa, Coronel Luiz H. Fala aí, Coronel. Opa, tudo bem? Nessa edição espero que vocês tenham muita sorte e vamos entrar na espiral aqui dos momentos desgraçados. Exatamente. Eu chamando o Luiz de Coronel aqui, eu me sinto Mega Man X, né? Mas enfim, e como vocês estão vendo aí no título do episódio, temos mais um episódio maluco do nosso podcast, que é o seguinte: quando o Junji Ito resolve roteirizar o nosso dia, a nossa vida, né? Um dia. Quando ele resolve pegar a caneta do roteiro e escrever o nosso dia, como é que vai ser, né? Os momentos de terror que a gente passa aí no nosso cotidiano. E, figurante, o povo brasileiro, esse povo que, né, vai no mercado e está vendo o terror do Junji Ito quando vai ao mercado. Quer saber, figurante? Tem vinheta hoje ou não vai ter? Ah, só tem se for muito amedrontadora. Roda o Junji Ito. Começando o nosso podcast aqui, né, galera? Precisamos de um contexto figurante. Quem é, aliás, Junji Ito e o que ele faz, figurante? Quero deixar isso aqui muito obscuro, tão obscuro quanto o mangá de Junji Ito, pois é nele que está o contexto, meus amigos. É no grande Junji Ito, um grande escritor de contos de horror, assim, em formato de mangá. E ele é o rei do horror oriental dessa vez. Está certo? E ele é o rei do terror oriental, ele é muito famoso, ele tá sempre aí em eventos e tudo mais. Então, ele é um cara muito famoso e suas obras estão aí pra isso.
isso, né? As obras que fazem ele famoso porque são muito boas, são muito interessantes, é uma pegada diferente do que você tá acostumado em um mangá, é realmente um terror bem característico dele, então por isso que a gente está atrelando isso, porque é uma coisa quase folclórica, até como os contos dele vão se desencadeando, como tudo começa normal, e você vai, tipo, você olha o primeiro capítulo e olha o final, você vai ver uma diferença assim, absurda, e às vezes na nossa vida isso acontece também, a gente tem lá, quem nunca teve um dia mundano, né? Quem nunca achou que o dia de amanhã fosse igual ao dia de ontem, e fosse começar como um dia como qualquer outro, e você foi pro seu trabalho, pra sua faculdade, pra sua escola, ou simplesmente ficar vagabundeando por aí, e aconteceu o inesperado, e começou a acontecer uma espiral, assim, como de um jeito, uma espiral metafórica da sua vida, e tudo se acabou em desgraça, que não acabava mais, olha só. Quem nunca teve esse dia, meus amigos? E a gente vai contar um pouco dos nossos dias, das nossas paranoias, e tudo que a nossa mente insana pode ocasionar, por um acaso parecido com o conto de um jeito. Nossa vida talvez foi roteirizada por ele, e é justamente nesses momentos que nós vamos falar agora. Olha aí, rapaziada, olha aí. Olha aí, rapaziada, mais uma vez, figurante, com seu monólogo, né? Monólogo ao pé do ouvido, mais uma vez, figurante, dando uma aula aqui, né? E vamos começar o episódio começando. Eu vou começar contando aqui, já que o tema é esse, quando o Jiu-Jitsu pega a caneta pra escrever o roteiro do nosso dia, né? A primeira, eu quero começar contando, né? Basicamente é o seguinte, rapaziada. Quando uma coisa que me dá muito medo, uma coisa que me amedronta na vida real, é o seguinte: quando eu vou, estou no meu dia, né? Resolvo ir no mercado, comprar alguma coisa lá no mercado, alguma coisa, né? Comida, né? Comprar pão, né? Alguma coisa assim. Você vai no mercado, compra, pega a sua coisa e você vai para a fila, né? No caixa para pagar, certo? Na maioria dos mercados atualmente tem os caixas de autoatendimento, mas se você for tipo no mercadinho de bairro, o mercado menor não tem, né? Aí você tem que ir pro caixa, né? Pegar filas, né? Bonitinho e tal. Aí você vai pra fila e fala, tem pouca gente, né? Você entra na fila, umas 2 pessoas na sua frente, aí a primeira pessoa passa e fala, vai ser rápido, né? Tudo tranquilo. Aí vai embora a primeira pessoa, quando chega a segunda pessoa, ela vai pro caixa, ela passa as compras, e aí, cara, essa pessoa é uma senhora idosa, sempre. Sempre é uma senhora idosa. E ela faz o quê? Na hora de pagar, depois que ela passou uma compra inteira do mês, demorando que ela vai pegando de um em um. Aqui no Brasil o pessoal não sabe o conceito de um volume, tá ligado? Aí a pessoa vai pegar a caixa de leite, em vez de passar uma caixa de leite, que é um volume só, para as 12 caixas, né? O cara do supermercado passa uma caixa e aí ele coloca lá 12, tá ligado? Que é um volume só. Não. E a pessoa vai passando de um em um, né? Pegar suco tangue, passa de um em um. Pega o mesmo sabor, de um em um, né? Então, aí você já tem que aguentar. Aí você já fica pouco, né? Sim, você fica, pouquinho tempo. Aí vem a idosa. Sempre uma idosa. Sempre. Ela, na hora de pagar, ela vai, em vez de tirar um cartão, em vez de tirar uma nota grande, não. Ela pega uma bolsinha de moedas e despeja no caixa. A bolsinha de moeda. Isso é clássico. O Pix da idade dos idosos aí. Da idade média. Cara, que terror, cara. A sua situação, cara, eu já compartilhei inúmeras vezes. Isso tá bom ainda quando a pessoa não esquece um item ou não cancela um pedido. É verdade. Quando ela passa um produto e fala, pá, não quero isso aqui não, cancela aí. Nossa, meu parceiro. Nossa. Aí tu vai ver. Não, ou quando a pessoa quer desconto de centavos, tá ligado? De 5 centavos. Caralho, velho. Brother, o tempo, ele desacelera, você entra numa distorção, e aí os minutos começam a aparecer horas e você tá lá, verão. Agora, a bolsinha de moedas não dá, cara. A bolsinha de moedas é um terror. Eu falo isso, eu falo isso sempre, cara, no Twitter, no Facebook. A idosa com bolsinha de moeda é um terror urbano. Porque você tá lá com pressa, cara. E é sempre quando você tá com pressa. Você vai lá comprar seu biscoito, lá, seu salgadinho, alguma coisa assim. Você tá com pressa pra ir embora, pra ir pro trabalho, pra ir, sei lá, sair, alguma coisa assim. E aí vem a idosa com a bolsinha de moeda e despeja tudo no caixa. Pá! E aí o coitado do funcionário CLT, que quem já trabalha no supermercado sabe o inferno que é trabalhar ali. Fica lá o coitado contando as moedinhas, puxando as moedinhas com o dedo, né? Puxando com o dedo médio, contando uma por uma as moedinhas, até dar o valor certo. E aí ele juntar na mão, assim, né? O coitado ainda tem que juntar na mão, tá ligado? Fazer tipo, colocar na beiradinha assim do caixa, jogar na mão e jogar lá no caixa lá, as moedinhas. E depois ele, coitado, ainda vai ter que arrumar. Cara, isso é um terror, cara. Um caos urbano, né? Isso tudo se a idosa não começar a gritar, a brigar, a discutir, né, pedir. Ser uma Karen, né, e chamar o gerente bem na sua frente, assim. Pô, você só quer passar um item logo e aí
começa a discussão, assim, de qualquer problema que seja. Sim. pô, nossa. Não, mas aí a gente já entra num problema também, né? Que até o Lucas falou, uma coisa que tem bastante aqui na minha cidade, né? Que eles colocam as pessoas que têm menos experiência, tipo, a pessoa que tá na experiência ainda do trabalho pra ficar no caixa do supermercado. E aí a pessoa não sabe mexer no caixa direito e ela passa um item errado. E aí, cara, a pessoa fica apertando o botão da campainha pra vir um gerente com a chave pra poder cancelar, pra poder liberar e cancelar o pedido. O gerente tá na puta que pariu, ninguém sabe onde tá o bicho. E você tem que ficar esperando o bicho vir. E o bicho vem na lerdeza da tartaruga. Cara, ele não dá, cara. Isso daí vale idosa com bolsa de moeda também, cara. Puta que pariu, cara. E, tipo, pra quem é caixa deve ser maravilhoso, né? Receber troco assim. Mas, porra, velho. Pra pessoa que tá na fila, cara. Porra. Não, e o pior. Você só querendo vazar logo, você só quer vazar logo e ir lá, esperando. É. Não, e o pior é Não, que, cara, tipo assim. E no final de tudo, você ainda escuta o seguinte, quando chega a sua vez. E rapaz, assim, imagine a situação hipotética que você chega no final, a pessoa ainda diz, não tem um troco, você aceita isso aqui no lugar? Outra coisa que me irrita também, né? É o mesmo, né? Monstro de terror aí que ele migra pra outros locais. Esses idosos, cara, tipo, você vai no caixa rápido de um supermercado grande, né? Já pra você. Aqueles caixas de autoatendimento. Aí você vai, mano, na esperança de ser rápido. E aí os idosos descobriram esse caixa de autoatendimento e agora eles estão. Mano, virou caixa de banco, tá ligado? Porque eles ficam lá, parece que estão jogando Pac-Man no bagulho, tá ligado? E fica com a atendente do lado deles tentando ajudar, cara. Não dá, velho, não dá. É um negócio de aterrorizar. E outra coisa que também que é insuportável nesse autoatendimento é porque, assim, você vai no autoatendimento porque você quer um negócio rápido, né? E aí você, por exemplo, vou comprar uma caixinha de cerveja aqui. Aí, que nem esse dia eu fui lá com a Giovana no mercado e falou, pô, vamos comprar uma cervejinha. Aí eu comprei, tipo, 3 de uma marca, 3 de outra, 3 de outra. Comprei umas 20 cervejas. Bicho, passava uma latinha, pá, produto venda só pra maior de 18 anos. Chame um atendente. Aí você chama o atendente, vai lá, bota o crachá, aí passou. Certo. Aí tu passa outra latinha, chama o atendente. E tu tem que fazer isso pra toda latinha. Não sei se isso é assim nos outros mercados, mas no atacadão é assim. E, bicho, é insuportável, cara. Caralho, eu só tive experiência comprando uma garrafa, assim, no autoatendimento, e aí realmente dizia que tinha que pedir autorização pro funcionário. Mas, pô, é sacanagem, assim. Pô, mais de uma bebida, você tem que... Pra cada uma, você tem que pedir pro funcionário vir. Tipo, se é na mesma compra, devia precisar autorização uma vez só, né? Sim. Não, tipo assim, não é tipo, uma Skol. Não, tipo, se você passou uma Skol, aí todas as Skol passa. Aí se você vai passar uma Brahma, aí tem que autorizar as Brahma, tá ligado? Tá. É uma vez a cada, marca, cada tipo de produto, é cada marca diferente. Pô, aí é demais. Aí os programadores aí dos mercados têm que se atualizar pra esse problema do usuário. Ou o Junji Ito tem que parar de escrever essas coisas tão detalhadas, né? Exatamente. Não, aí é quando o Jiu-Jitsu resolve escrever, né? Pra mim não chegou essa moda aqui ainda não, viu? Então pra mim tá no automático não, tá no manual ainda. Aqui tem, cara, que eu já vi um marcado com autoatendimento, só que tinha os funcionários lá explicando como fazia, então você dependia dos funcionários. Do mesmo jeito, você dependia dos caras. Então aqui no interior ainda não pegou muito, foi uma... Não, aqui eu nunca vi, cara. Sim. Mas é horrível, assim, vocês falaram do idoso na caixa do autoatendimento, assim, demorando, eu imagino que eles devem demorar mais por ter que ler cada coisa e aí ter que raciocinar qual botão que tem que pressionar. Mas eu também não culpo eles, assim, eu gosto de ler tudo também. Me lembrou também um pouco o famigerado momento que todo brasileiro tem que passar, que é época de eleição e na urna, que eu gosto muito de ficar lendo com calma. Às vezes eu boto pra cancelar o número que eu boto só pra ver as fotos de cada candidato, assim. Então eu acabo tendo esse momento de idoso lento também. O Luiz fica procurando easter egg na máquina, né? Ele fica vendo. Não, você é Tentando liberar o Akuma. O Akuma e o Enes. Vai gostar de democracia assim lá longe, bicho. É o mal que eu tenho. Mas é legal, cara. É legal os barulhinhos, ficar brincando com a máquina. Cara, eu adoro o barulhinho da confirmação da urna, aquele pili. Pô, é muito massa. Dá pra jogar Pong nela, sabia? Ô, louco. Pô, você tem pouquíssimas oportunidades pra apertar aquela tecla macia lá, ergonômica. Aí tem que aproveitar, né? Eu testo todas as teclas da urna pra ver se elas estão funcionando direitinho. Cara, eu adoro a tecla da urna, tem as bolinhas do Braille, e é gostosinho de ficar passando a mão assim, sabe? É muito bom. Pois é, então. Aí eu acho que isso deve ser... Eu devo gerar um... Ainda bem que a gente tá falando de Junji Ito, não de conto erótico, né? Porque senão...
Não, Ei, Ah, ia muito além. aí a gente já tem a história do Dreamcast. Aí imagina a história da urna eletrônica. Fica aí no ar pra quem quiser pegar essa ideia. Eu O não cara sei que como amava a você democracia de uma outra forma. eu não Bota a aguento piada. quando eu vi o rosto do Ciro Gomes. entendo. Falta cair quando eu voltar, bicho. Dá desgosto. Tá Eu maluco. também bicho. odeio, cara. Desde criança. Tem prazer, não. Desde criança eu odeio aquelas filas, todo mundo indo de última hora, ou não sabendo quando ia certo, aí dá errado alguma coisa, aí não sei, aí na hora de votar também, meu Deus, não vale a pena, cara, eu não tenho candidato que me faça valer a pena, eu já perdi corrida legal por causa disso, cara, eu tava querendo assistir a corrida, eu falei, vai ser rapidinho, aí eu voltei, tava todo mundo batido, tava um caos, e eu perdi a corrida. Cara, e quando você tá na fila, meu filho, o que você mais vai escutar são os especialistas em eleição, em estatística, Sim, tendo a as boca de urna. maiores conspirações, as maiores teorias, e você é obrigado a ficar lá pra poder fazer o seu maldito voto. E você pode votar no que você quiser, porque não vai. Cara, o seu dia já foi estragado. Já sabe? foi. Já foi. Você já Meu dedo perdeu o quase dia. que cai, eu senti vontade de arrancar meu dedo depois de votar. É louco. Cara, e votar em cidade pequena é complicado, porque quando eu morava em Mineiros, que é uma cidade pequenininha, né? E ó, Goiás, né? Estado agrário, só tem fazendeiro, bicho. E o fazendeiro é um bicho perigoso. A gente não pode mexer muito com fazendeiro, esses caras aí eles têm poder. E aí você vai votar na eleição, uma eleição polarizada, né? De direita e esquerda, você vai votar. E aí você tá lá na fila da eleição, e é cada coisa que você escuta, bicho. E esses caras falando assim, e aí dá briga, cara. E aí é um medo, assim, você fala, pô, esse cara vai tirar um revólver aqui, vai dar uma merda, cara. O cara vai tirar uma faca do bolso aqui, bicho. É aquele terror, cara. Então não vale a pena, não. É muito fazendeiro aí. Rapaz, é Muito. demais, bicho. Aí todos devem ir armados pra urna. É, velho, teve um negócio que aconteceu que comprova isso aí. Cara, pior que eu lembro que em alguma eleição teve foto, assim, que eu lembro de ver na internet de alguém votando no Bolsonaro, assim, votando na urna, com um revólver. O Brasil é foda, bicho. Sim. É o Porsche mijando no cachorro mesmo. Cara, mas falando assim de história, né? História do Junji Ito, assim, que parece, caralho, só pode ter sido Junji Ito pra escrever, né? Essa história. Não vou entrar aqui nem no mérito eu ia fazer um trocadilho, mas não vou fazer. Mas vamos falar aqui do terror. Cara, teve o Italino falou no grupo, não, Shura, fala a sua história com a Vivo. Sim. Rapaz, eu não vou falar da Vivo. Não, eu não vou falar da Vivo. Eu vou falar a outra, que foi aquela do Raposito, lembra? Que foi a da Oi. Ah. Essa que eu vou contar. Essa, cara, eu tava... Mas a Oi não morreu? Não morreu, infelizmente. Eu vou contar aqui pra Não? você, gente. Eu tinha, ó, olha pra você ver. A Oi tá viva ainda, tá? Infelizmente. Eu me mudei de casa às pressas, né? Eu me mudei de casa às pressas, porque minha mãe se desentendeu com o síndico. Proprietário, quer dizer. O proprietário queria cobrar uma coisa que não existia. E tinha um vizinho lá que eu tive um problema com ele. Aí, assim, eu tive que sair às pressas assim mesmo, né? E o contrato acabou. E porque o síndico tava bravo com a minha mãe, ele mandou sair. Tipo assim, geralmente eles dão 15 dias pra você ficar. Ele falou, não, tem meu contrato, vaza. Eu tinha 2 dias pra arrumar a casa. E aí eu me mudei, achei uma casinha aqui perto. E aí o Ritalino falou, pô, gravação com o Raposito. E eu, caralho, épico. Nossa, muito foda. Gosto muito do Raposito. Vamos gravar com o Raposito. E aí eu me mudei, né? E aí acho que tinha mais ou menos uns 2 dias até a gravação do Raposito, né? Que se eu não me engano eu me mudei na terça e a gravação ia ser na quinta. Acho que coisa assim. Mais ou menos assim, ia ser meio final de semana. Eu liguei eu perguntei assim, né, pra alguns amigos, né? Qual que é a melhor internet pra contratar? Aí um amigo meu falou assim, pô, chamei a Oi, eles viram no outro dia. E a Oi é baratinha, realmente era mais barata. Falei, pô, vou chamar a Oi, né? Tudo bem. Liguei, fui lá, contratei o serviço da Oi, o preço era bom pra caramba. E aí o cara falou, não, ó, é quinta-feira de manhã, o cara vai botar a internet. Eu falei, nossa, que maravilha, bicho. O cara vai botar a internet aqui de manhã, de noite eu vou gravar com o Raposito. Coisa boa. E aí, cara, deu 5 da manhã, que a previsão era dos caras chegar das 5 até as 10. Deu 5 da manhã, eu acordei, né? Fiz um café. E eu fiquei na janela olhando pra rua. Falei, ó, se o carro passar e o cara não reconhecer, porque aqui não tem, pô, aqui a rua é meio bagunçada, né? E aí não tem muita identificação de rua, essas coisas, de número e tal. Falei, ó, vou ficar aqui na janela, quando o cara passar, eu, né? Qualquer coisa eu tô aqui. E aí, mano, 5 da manhã, 6, 7, 8, 9... Deu 9h50 mensagem. O técnico não encontrou seu endereço. Aí eu, nossa, bicho, mas isso é impossível. Eu tô aqui na janela, pô, tem 4 horas na janela aqui, cara. Né, esperando esse cara, não é possível. E aí eu fui lá, liguei, falei, ó, aconteceu esse imprevisto aqui e tal, tem como vocês pedir pro cara vir aqui de novo? Eu fiquei aqui na janela, ele não passou, não sei o que aconteceu. Aí o cara falou assim, não, então, vamos remarcar então pra sexta.
Aí eu, pô, não tem condição. Aí eu meti o migué, né? Falei, ó, moça, eu trabalho de casa, eu trabalho home office, eu tenho que entrar no serviço hoje, não sei o que e tal. Não tem condição, sexta-feira ele vai aí. Aí eu falei assim, moça, então faz o seguinte, fala pro cara que se ele não encontrar o endereço, ele me manda mensagem que eu vou até ele. Aí, não, tudo bem, e tal. Aí sexta-feira, das 5 da manhã até as 10, né? Fui de novo, na janela. E aí falei pro Ritalino não teve como, cara. Aí o Ritalino remarcou pro sábado. Aí, não, tudo certo. Aí eu fiquei na janela das 5 da manhã até as 9, a mesma mensagem. Aí eu falei, impossível. Esse cara não passou aqui, cara. E não me mandou mensagem. E aí chegou a mensagem de que o cara não encontrou o endereço. Liguei lá de novo, puto. Aí a mulher falou assim, não, né, o cara vai aí segunda-feira. Eu falei, não, moça, não tem condição do cara vir aqui segunda-feira. Eu tenho que trabalhar, entre aspas, né? Não, ele vai aí segunda-feira. Aí eu falei pro Ritalino, a gente desmarcou, né? Aí ele gravou, na verdade, vocês gravaram com o Raposito, eu fiquei de fora. Pois pronto, chegou segunda-feira, 5 da manhã até as 10, eu lá na janela, olhando. E a mensagem chegou de novo. Aí eu liguei lá, né? Mais uma vez. Falei, moça, por favor, já é a terceira vez que isso tá acontecendo. Eu não aguento mais. Eu preciso da internet, sabe? Você tá atrapalhando minha vida. Não, ó, vamos fazer o seguinte. O cara vai aí amanhã. Eu vou passar seu número pra ele, diretamente e tal. Não tem como ele não. Eu falei, moça, por favor, me prometa que esse cara vai vir aqui amanhã. Eu tô te implorando. Não, ele vai aí amanhã. Foi pronto. Terça-feira, eu na janela. E aí as horas foram passando. Aí deu, tipo, bicho, foi até cômico. Porque na hora que virou 10 horas o relógio, chegou a mensagem. Aí eu liguei lá. Eu não quero nem repetir o que eu falei. Claro que eu não destratei a moça, que ela não tem culpa de nada, né? Mas, bicho, eu comecei a chorar na ligação, tá ligado? Comecei a desabafar. Falei assim, ó, moça, aqui é um descaso. Eu vou ser demitido. Porra, eu nem tenho emprego. Vou ser demitido, moça. E chorando assim, que eu tava, mano, bicho, imagina você 4 dias ficar na janela, olhando a rua, esperando a internet chegar, e a internet não chega. É uma coisa tão caótica, é uma coisa tão desesperadora, assim, você fala, cara, por que isso tá acontecendo? Por que tá acontecendo dessa forma, sabe? Por que uma coisa tão fácil virou uma coisa tão difícil? Não. E é aquele negócio, né, cara? Se você fica esperando, não vem. Agora, se você tá com foda-se e fala assim, vou ficar na internet do celular, então, se o cara vir, o cara vem no mesmo dia, cara. É impressionante, sim, cara. Mano, e eu comecei a chorar pra essa mulher, cara. Ele pode vir na semana que vem aí. Se você, foda-se, vem qualquer dia aí, tem internet no meu celular aqui, tá pago e tal, garanto aqui e tal. Mano, no mesmo dia o cara manda mensagem, tô aqui na sua rua. Coloca no mesmo. Mas é impressionante, cara. Toda vez, né? É impressionante. Mas fala aí, Churi. Eu acho que se você saísse de casa, ele viria. Talvez. E, cara, tipo assim, eu fiquei muito puto, eu comecei a chorar. E também porque eu tinha que entregar trabalho da faculdade, cara, também. E a Giovana também tinha que entregar trabalho. Tava uma situação assim, bicho. Porque aí aconteceu um negócio, a Giovana vinha no meu ouvido assim, né? Porra, mas não sei o que, pô, não tenho culpa, tá ligado? E aí, cara, eu comecei a chorar, mano. Porque eu fiquei, caralho, bicho, por que é tão difícil assim? E eu sou muito fraco, mano. Eu comecei a chorar, falei, porra, moça, vai tomar no cu. Eu sei que você não tem culpa disso, mas caralho, velho. E aí tal, e aí a mulher me sugeriu cancelar, cara, pra você ver o nível da coisa. A 5ª vez a mulher falou, não, talvez seja melhor você cancelar a internet, não sei o que e tal. E aí a gente cancelou na mesma hora, e aí eu contratei da Vivo, e aí o cara veio no mesmo dia, cara. Foi a coisa mais fácil do mundo. Você falou da Vivo, me deu gatilho. Eu já tive muito problema com a Vivo. Eu também. Aí que tá. A gente acha que a gente solucionou um problema, a gente tá com outro problema, cara. Eu solucionei mudando pra internet de bairro. Vivo, mas, bicho, eu lembro que o figurante ele tinha uma internet horrível. Lembra, figurante, no começo do podcast? Sim. Que era menos de 1 giga. Era uma que não existia, só que virou obsoleto. Tipo, era uma... Eu não lembro quanto... Era muito... É um número risório, assim, tipo... Eu falar, vocês dão risada. Tipo, era irreal aquilo, eu não conseguia fazer nada. Sabe? Eu nem sei como eu fazia minhas coisas, tipo... E era um plano lá que existia e não existe mais, né? Mas era o que tinha. E porque eles não ofereciam outro plano. Eu lembro que, tipo assim, às vezes a gente tinha que remarcar a gravação do episódio porque essa internet tava muito ruim. E aí, quando você colocou a internet boa, que a gente até comemorou, eu lembro. Mas é verdade, tipo, porque eles não só ofereciam aqueles planos casados, digamos assim, TV, não sei o que. Aí ficava muito caro, eles não tinham plano normal. Aí era ou esse plano que não existia mais, que eles são obrigados a deixar aquele que você paga, eles não podia tirar na época, não sei como é hoje. E aí eu tinha que ficar refém daquilo, porque ele só fazia oferta assim de plano muito mais caro, com tudo vem da casada, sabe? Você tinha que assinar TV, não sei o que lá, telefone também, a gente nem usa telefone, e era umas palhaçadas, e demorou muito tempo até conseguir ir pra um outro negócio. Só que, cara, eu tinha um vício assim, um medo, que eu tenho minhas cacetadas, sabe? Muita coisa que eu não
não me sinto confortável em falar, mas é aquela básica fobinha social, sabe? Umas coisas assim, você não gosta de pessoas, você tem meio medo, você tem umas paranoias, né? E assim, e uma que eu tinha e eu tenho até hoje, é que eu odeio quando o técnico de internet tem que vir em casa, cara. Nossa, que coisa horrível. Às vezes você tem um probleminha ali, porque eu sei que ele vai entrar, vai fazer mal vista da casa, vai chegar ali e vai olhar e falar, garoto, isso aqui não pode ficar assim, né? Isso é culpa sua, você fez não sei o que errado, tá? E você vai ver, tá tudo normal, mas fala, não, o cabo aqui não pode ficar desse jeito, tá muito exposto, não. Ele sempre vai inventar uma desculpa pra atacar a culpa do péssimo problema deles em você, e você se sente culpado por causa daquilo. Então, sempre era esse roteiro. Eu tinha algum problema, porque a internet sempre dava problema, chegava aqui. Aí, só que o ápice disso foi uma vez, assim, eu sempre falei que pra algumas coisas não dá pra contar comigo, né? E na época ainda tava muito pior do que é hoje. E a gente chegou num momento que o negócio tinha pifado, sabe? Tava sem internet, a gente ligou lá, né? E combinou, ó, de tal horário a tal horário não tem ninguém aqui em casa, sabe? Não tem ninguém que chega aqui às 4 horas, você pode fazer o que você quiser, que é onde todo mundo tava em casa, né? E aí eu fiquei lá tudo, aí tipo, não deu outra. A gente combinou isso, tava combinado isso, não sei. Aí, não sei o que, meio-dia tava lá o técnico aqui. Eu falei, o que eu faço? Tipo, a gente combinou, tava tudo certo, mas aí ele falou, mas você não via meio-dia? Ah, você tá louco, meio-dia 4 horas já tô em casa. Tipo, custava falar isso antes? Eles já combinaram, falaram, não, 4 não dá, 4 horas. Aí, tipo, o cara deixa na mão, imagina se não tem ninguém mesmo em casa. Aí ele ficou lá insistindo, aí foi. E aí no fim o problema não era nem aqui em casa, era lá fora no fio. Tipo, o fio de lá fora da internet tava zoado e teve que trocar lá. Então é uma palhaçada atrás da outra. Os caras fazem você com raiva, sabe? Os caras fazem pra deixar você constrangido. O Shura tem também histórias da Vivo aí também, né? Que ele vive sofrendo com a Vivo, que a Vivo instalou na casa dele, né, Shura? E ele vive tendo problema com a Vivo direto, né? Ele mandando foto do modem, gente, tô sem internet, não vai dar pra participar, bicho. Direto, é pra mano, provar, coitado. é pra provar que não é mentira, mano. Porque não é fazendo corpo mole, mano. Sabe? Fica parecendo que é desculpa, né? Pô, tô sem internet pela 8ª vez na semana, sabe? Fica parecendo que é mentira. Mas aí eu mando a foto assim, ó, gente, tô sem... Porque, mano, não tem condição. E é sempre o mesmo problema, aquela maldita luzinha vermelha piscando, sabe? Aquela desgraça. Então, tipo assim, por mais que a Vivo chegou aqui em casa e botou a internet rapidinho, diferente da Oi, né? Oi, tomara que entre em falência, essa operadora maldita que é a Oi. A Vivo, cara, eu pago calma, porque além de ser caro pra caramba o serviço da Vivo, que é muito caro, é tipo assim, com a internet de bairro, eu conseguiria contratar 3 planos. Tem que o bagulho é caro. Bicho, teve vez assim, no mês, eu ficar tipo, a internet caiu 4 vezes, e quando cai a internet da luzinha vermelha, é 3 dias pro técnico vir aqui em casa, sabe? Teve uma vez que o técnico, tipo, era uma semana assim, tinha muitos feriados, o técnico, ele ia vir 7 dias depois, sabe? Agora imagina ficar 7 dias sem internet em um período que você tem que entregar trabalho, né, tal. Por mais que fosse, tinha uns feriados ali e tal, tinha que entregar trabalho ainda, pô, tem o prazo, então, trabalho da faculdade, no caso. Então é complicado e direto, esses dias pra trás aconteceu, né? Eu mandei lá no grupo falando que não tinha internet, a luzinha vermelha, e aí o técnico teve que vir aqui em casa, né? E aí, assim como o figurante falou e falou a pura verdade, é um desespero, né? Que o cara chega assim e fala, ó, olha aqui, ó, quebrou por sua causa. Tá vendo a fibra? A fibra tá torcida, né? Olha só como é que a fibra tá torcida. Tipo assim, literalmente o cabo só tá... O cabo nem tá quebrado, o cabo só tá... O pior é quando vem aqueles técnicos que é preguiçoso, né? Sim. Tipo, aqui em casa tem que é fibra ótica. Eu lembro quando eu pedi fibra ótica aqui pra casa, o cara queria instalar banda larga no bagulho. Tipo, eu ia pagar a fibra ótica e ele queria instalar banda larga porque era mais fácil. Aí eu falei, não, eu contratei fibra ótica. Eu liguei lá na Vivo reclamando. Aí os caras veio e aí o cara puxou lá do poste lá, mano, o cabo inteiro da fibra e trouxe pra cá, mano, tá ligado? E aí, mano, foda-se. Tipo, mano, o cabo nem é dele, tá ligado? Por que o cara quer economizar, cara? Das vezes que pensei de técnico aqui em casa, o cabo veio, fez o serviço dele e não vi taxa nenhuma, não. Eu fiquei estranhando. Mas, queria comentar aqui sobre a situação do Shura com a Oi, porque, meu amigo, se você manda lá no grupo alguma coisa do tipo assim, não sei se a gente já tinha um grupo na época, né? Mas, pô, eu tinha te avisado, cara. A gente tinha, pô. Você me avisou. O Ritalino me avisou. Todo mundo me avisou, cara. Da internet. Da Oi, que é uma bosta. Sim. É porque, cara, aqui no sertão, principalmente, a Oi, ela tinha um monopólio, sacou? Uhum. Ela tinha um monopólio e internet era com ela, chip de celular era com ela. Você não via TIM, você não via Claro, não via Vivo, não via nada. Ela tinha um completo monopólio. E assim, era um negócio totalmente necrótico. Por quê? Porque a banda larga de 2 megas era R$120 no mínimo, sabe? Isso em 2012, 2014. Aí você, quando começou a chegar as provedoras do bairro, com internet via rádio, não era nem cableada, com antena mesmo, aí já era um pouco mais acessível.
Antes disso era aqueles modemzinho pendrive, sabe? Nossa, aquilo ali é old pra caralho. As histórias da internet aqui na região aqui que eu moro é um negócio bem engraçado, né? Mas aí, pô, começou a chegar outras operadoras aqui, a região começou a crescer um pouquinho, né? E, cara, a Oi sumiu. Eu pensei que ela já tinha falido, ela está aí. Eu não sabia disso. O serviço dela é horrível. É horrível. Sempre foi. Cara. É horrível, mas não é um horrível normal, não. Essa situação que você passou, eu já vi outras pessoas passarem, e assim, era um negócio absurdo, porque eu tive algo similar, mas não foi que havia a possibilidade de um técnico vir aqui e instalar em casa. Não. Eu ligava falando, mano, pelo amor de Deus, eu quero ter internet da Oi aqui em casa, eu pago vocês. Venham instalar, e o pessoal fala, irmão, sinto muito, na sua rua não dá. Nossa. Eu já ouvi muito disso também. Não chega, o cabo não chega até aí. Isso era muito quando a internet tava mudando o jeito de ser, fibra ótica e tudo mais. Então, por muito tempo eu fiquei refém aqui da Vivo também, no meu caso, né? Porque o fio não chega no seu bairro. Isso daí do cabo não chegar, isso daí é migué. É migué de técnico que não quer puxar o cabo. Porque, mano, eu não entendo. Mano, o cabo não sai do bolso deles, cara. Eles têm não uma era o técnico que falava, era a operadora. Era operadora, isso mesmo. Era direto, a operadora já não... Não, mas mano, mas é foda, mano. Os caras não querem puxar, mano. Tipo, tem poste. Tipo, na minha rua, o poste da fibra ótica ficava lá na outra esquina, tá ligado? E aí, mano, os caras não queriam puxar, mano. Sabe? É um bagulho revoltante. Aí a gente teve que brigar pra puxar, tá ligado? E, mano, nem sai do bolso dos... Eu não entendo porque, tipo, eles dão esse negócio que não chega, mano. Nem sai do bolso deles, velho. Vocês têm problema com a Vivo bastante, pelo que eu entendi, né? A internet aqui de casa também é da Vivo. Só que parece que a sorte de vocês foi pra mim, porque, sendo sincero, o atendimento aqui é bacana, tá ligado? É bacana. Os técnicos, eu não tive problema com o técnico. Já tive problema que caiu e tudo mais, mas não era um problema aqui, era a região e tal. Eu não tinha muito o que fazer, era só esperar pra poder voltar mesmo. Mas assim, vocês falaram, pô, o técnico culpando você. Eu lembrei de uma ocasião que teve uma vez que foi culpa minha mesmo. Achei engraçado isso aí. Porque eu, tava lá no auge de ser curioso e querer mexer com tudo relacionado a computador e tudo mais. Aí eu pensei, rapaz, eu vou entrar nesse roteador aqui, eu vou mudar essa configuração tudo. Nossa. Botou o bagulho em Aí eu mudei. Não, se um quer achar easter egg na Ui, o outro quer achar easter egg no roteador. Esse povo não. Eu mudei as configurações, mudei IP, mudei um bocado de coisa, mudei a senha de acesso ao roteador, mudei tudo. E continuou funcionando. Eu sou o cabo da rede, eu sou o cabo da internet. Hackerman aqui. Aí acontece o quê? Teve um dia que deu problema, aí a internet de todo mundo voltou, menos a minha. Aí eu, pô, o que é isso aqui? Aí eu, não, peraí, deixa ele ver isso aí. Aí ele veio tentar acessar o roteador e ele não conseguiu. Perguntou pra mim, rapaz, tu mudou a senha? Eu falei, mudei, velho. E aí? Ele falou, bicho. Eu vou ter que resetar tudo aqui. Eu, porra, beleza. Aí desde então, a senha do roteador e tudo mais, eu não consigo mais acessar, né? Porque eles botaram o negócio e não falaram qual era a senha e tal. E aí, dessa vez, não é que eles vão ser o terror. Eu vou ser o terror pra eles, porque por lei eles não podem pedir que eu acesse o meu roteador. Aí eu vou requisitar essa senha de desbloqueio do roteador de novo. Aí você me pergunta, você vai fazer alguma coisa? Que eu vou. Eles que se virem, pô. Se der problema, eles tá pagando um serviço mesmo, fica sabendo. É teimoso mesmo, né, velho? Não tem jeito. Pô. Vai ser teimoso assim lá longe, rapaz. Mano. Esse episódio, né, o tema dele surgiu eu assistindo um vídeo do canal do Figurante, que inclusive é um canal muito bom. Não. O Figurante relatando a história dele. Figurante, você poderia contar a sua história de cemitério aí, que você foi no banheiro de cemitério, Figurante? Exclusivos para os assinantes do... Não, brincadeira. Não, essa história é uma história clássica de Junvito, Figura. Essa aí você não pode negar. Essa é. Verdade. Tem muita história pra contar, né? Sempre tem umas inconveniências da vida. Então eu vou contar mais. Mas essa realmente não pode faltar, que foi uma aventura. Eu não sei como aconteceu, mas me criou um novo medo. Basicamente foi o dia que eu tive dor de barriga no cemitério, sabe? Foi um dia inesquecível, né? Tava tudo bem, né? Fui trabalhar lá. E aí, um dia como qualquer outro, né? Levantei cedinho, gente. Eu acordo umas 5 da manhã, um pouquinho antes. Aí eu vou me arrumar. E aí eu tava bem, tava disposto, né? Você nunca espera, né? E assim, eu fui e eu vi coisas, meus amigos. Eu vi coisas lá que eu falo pra vocês, nunca entrem no banheiro de um cemitério. Vocês acham que banheiro de rodoviária é ruim? Não paguem pra ver. Façam de tudo pra não ter que ir no banheiro de cemitério, é meu aviso. E assim, tava um dia normal, um dia bom, tava lá trabalhando, tudo. Aí tem um momento que é crucial.
quando começa a dar umas cólicas, sabe? Começa a dar umas dores de barriga ali, aí você tem um questionamento. É um problema ou é gases? Porque se for gases, passa ali, tudo sai, você alivia, né? Mas quando não é, meu amigo, quando você percebe que não é, não tem volta. Não tem volta, eu falo pra vocês. Você começa a suar frio e começa a se programar. Fala, o que eu faço agora, né? Aí eu sei lá que tem 2 banheiros, né? Um banheiro no fundo e um banheiro... Tudo, mas ali tem um mictório e tudo, e a gente só não nem pensa em entrar nas cabines do banheiro, né? Mas eu sabia que pelo menos era limpo, que pelo menos tem uma equipe lá que acho que toda quarta-feira eles entram, eles limpam, dá pra você perceber. Mas mesmo assim, né, a gente tem que passar por isso. Então, tava lá no final do cemitério, quase no muro, e o banheiro fica no meio. Aí eu falei, ai meu Deus, tô aqui com o negócio, vou ter que ir. Aí ainda bem, minha avó sempre leva papel, né, pra precisar dessas coisas. E aí eu tinha um rolinho lá, cara, eu peguei esse rolinho, aí eu fui, aí tava na vontade, tava passando no meio dos túmulos lá, tudo apertado, passando túmulo daqui, túmulo de lá. Aí eu cheguei, aí você chega e você começa a pensar, né, aqueles momentos de tensão. Tem 3 cabines aqui, em qual que eu vou? Aí na primeira não tinha trava, falei, pô, caramba, sempre entra o peão aqui, entra o coveiro, entra não sei quem, aí tá logo na primeira, não vai ser legal, né. Aí eu vou lá na segunda, aí eu vejo que tem trava, falei, vai ser essa, não tem jeito. Aí eu fui, entrei, fechei a porta, sentei. Aí quando eu sentei, eu vi coisas, eu vi as escrituras pra libertar do plano material e conhecer o Demiurgo. Eu realmente vi as escrituras pra gente se libertar desse plano que nós podemos ver e tocar e sentir. E eu transcendi ali. Assim, primeiro a gente não pensa, a gente só faz, né? Aí a gente se alivia. Só que aí quando eu comecei a olhar pra frente, meus amigos, eu vi coisas escritas na porta. E a gente não deve ler essas coisas, só que nosso olho se atrai, nosso olho é malandro, sabe? Ele quer que a gente veja. E aí tava lá a porta na minha frente e eu na frente da porta, atrás, na verdade. E eu comecei a ler. Aí eu vi uma coisa que eu levei pro pessoal. Aquilo alugou um triplex na minha cabeça. Eu nunca achei que eu seria ofendido por uma porta na minha vida. E eu fui. Eu tava lá, assim, com os seguintes dizeres. Aqui acaba a sua dignidade, seu cagão de merda. Fica de coisa com seu amigo. Eu fiquei ofendido. Sabe, cara? Você no banheiro, bicho, como é que foi? E continuava, o cara continuava. Não, isso aí é roteiro de jiu-jitsu mesmo, figura. Ele já tava em preto e branco, já, né, figura? Você já tá em preto e branco nesse momento. Já tá. Porra, mas Tava alguém... escrito em nanquim. Alguém escreveu um textão de xingamento na porta do banheiro do cemitério, é isso? Exatamente. Esse cara aí não é parava o anticristo mesmo. Não parava. Uma redação xingando. Não, ele pensou, ele falou, não, alguém vai sentar aqui, vai ficar bem na altura dos olhos pra quem sentou. Aí você começava e não parava. Ah, não sei o que, seu cagão de merda, FDP, não sei o que. Sua dignidade acaba aqui, você é só um merda, não sei o que. Era um textão mesmo. E algumas partes não dava pra ler porque tava meio apagado. Aí você só lia essas partes. Falei, ah, meu Deus, que eu tô condenado, que é isso? Só que aí eu comecei a olhar mais pra cima, né? Aí eu olhei ali, tava um número de telefone. Aí eu fui olhando assim pra cima, viu? Não. Tava escrito em canetinha verde. Aí tá escrito o número de telefone, né? Quem que é o dono desse número? Aí tava lá o negócio que me tirou do sério. Aí tava assim, dotado, chama no sigilo. Aí eu falei, não, isso aqui é uma pegadinha. Sabe? Eu falei, não é possível. A gente vê essas coisas em filme, sei lá, em pegadinha de volanda, né? Aí tava lá o número de telefone do Demiurgo, sabe? Tava lá. Ligava pra ele. Ele vinha. E aí, cara, não acaba aí. Aí eu usei todo o papel lá, tudo certo. Aí isso a gente levanta. Aí quando eu fui abrir, aconteceu uma coisa que eu sempre tenho medo de travar essas portas, porque eu tenho medo delas não destravar depois. Aí não tava querendo destravar. Aí eu puxei e aí eu fiquei com a trava na mão. O fecho da trava, quando eu falei, caramba, ainda bem que abriu, né? Eu falei, não vou ter que passar por isso nunca mais. Chega, isso aqui já foi meu limite. Aí eu voltei, né? Aí a gente vai trabalhar de novo, mas a gente fica com aquela dúvida, né? Será que vai acontecer de novo? Aí a gente fica meio paranoico, olhando pra todo lado, fica desconfiado, né? E aí você vai limpando ali, olhando pra um lado, olhando pro outro. Aí começou a dar de novo. Falei, não, é gases ou vai correr por mim? Caralho, é muito roteiro de um jeito isso, gente. É muito, cara.
calm before the storm, sabe? Aquela calma antes da tempestade. E eu tava tudo calmo, achei que tava tudo certo, mesmo paranoico, tudo. Aí começou a dar de novo. Falei, não, meu Deus, eu não quero passar por isso de novo. Aí eu tava longe. Aí tinha um outro banheiro ali, só que eu sabia que esse banheiro que tava mais perto não tinha trava na porta, sabe, né? Malemar tinha a porta. Eu falei, aqui eu não vou arriscar ir aqui, sempre entra gente, não quero ser surpreendido, não surpreender ninguém também, né? Porque não é uma cena muito bonita. Aí eu desci lá de novo correndo, tudo tinha um pouco de papel ainda. Aí eu falei, na primeira não dá. A terceira eu nem me atrevo a ver. Vou ir no meu bom e velho amigo aqui de novo dos insultos. Aí sentei lá, falei, o fecho vai ficar na minha mão, mas não tem jeito, não fiz tudo. Só que aí o papel que eu tinha acabou. Aí eu olhei pra cima, aí tipo, eu vi papel. Só que aquilo não era papel, era uma lixa. Tipo, aquilo não dá pra chamar de papel. Você ficou lisinho, Ritalino, ficou lisinho. Sério, cara, eu nunca vi papel tão rápido. Que não era papel higiênico, era um papel, tipo, não era nem um papel de... Era aquele rosa lá, sei lá, papel... reciclado, mano. Fazia, não, era um papel lá. de, tipo papel, sei lá, papel que você usa pra segurar salgado, sabe? Só que era pior, era grosso, não sei lá pra que servia aquilo, mas era o que tinha, né? Aí uma coisa, outra. Aí olha aqueles dizeres lá de novo, mas uma vez... Só não esquecendo, fiz tudo. De novo puxei a trava, ficou na minha mão, coloquei. E aí sim eu voltei a trabalhar. E aí eu nunca mais fui o mesmo. Sempre agora tenho medo de, quando eu vou trabalhar, eu falo, não, tem que ver se tá tudo bem. Não como na porcaria antes. E agora eu lembrei. Antes disso eu tinha, no mercado, né, eu tinha visto lá umas calabresas, pedinho assim, numa quentinha, sabe? Falei, essas calabresas estão olhando tão bom. Só que eu olhei em casa, agora esqueci a princesa, mas a carruagem virou uma abóbora. Eu comecei a olhar, tinha umas aguinhas saindo. Falei, meu Deus, será que eu como isso? Parecia tão gostoso. Isso no dia anterior, né? Aí eu comi aquilo, tem uma cebola, tudo. Aí tava gostoso até. Aí no dia seguinte eu paguei pra ver. No dia seguinte, aconteceu. Esse rosinha aí é o osso. Mano, esse papel higiênico rosa aí, cara, que lixo. Você é louco. Sim. É uma vez só que você passa ele, cara. O negócio. Enfim, esse foi o meu conto, né? Meu conto junguiano. Só que não para por aí, meus amigos. Eu sei que. Mano, é que a vida do figurante, meus amigos, é um terror real do Junji Ito. Sim. Não é um dia o terror só, mais não. Psicológico de todos. E às vezes até caricato. É tão caricato quanto as criaturas de Junji Ito, sabe? Sim. Assim. E, cara, tem outra história envolvendo cemitério, cara. Por incrível que pareça. Não, segura. Para. Daqui a pouco você conta que agora o Lucas... Não, o Luiz. O Luiz tem um aí, cara. Uma história aí, cara. Cara, então, eu pensei bastante antes de vir aqui pro programa. Eu me considero uma pessoa, por incrível que pareça, até... que tem sorte, assim. Eu não tenho muitos infortúnios, assim, na minha então vida. Não tem jeito. É o único aqui, rapaziada. É o único aqui, hein? É o único abençoado ainda, talvez. Eu me sinto, sei lá, às vezes até que nem o infame... Isso é horrível de se dizer, mas eu me sinto muito o meu cotidiano como o do Yoshikage Kira. E é tudo muito certinho, muito ok. Poucas coisas tiram o meu sono no fim do dia. O Luiz é o yin do figurante, né? O figurante é o yang e ele é o yin, né, cara? Os dois se confundem no azar, tá ligado? O que é que você esconde, velho? Mas eu já tive problemas, inclusive, com a internet. Assim. Recentemente, uns 2 meses atrás, eu troquei da Vivo pra Claro. E, porra, não porque a Vivo tava terrível, assim, mas por ser mais barato. E aí, pô, acontece que agora, claro, tipo, todo dia também cai a internet, tipo, por alguns segundos. Então, eu acho que essa parte de internet é um pouco de azar isso, mas nada que atrapalhe muito a minha vida. Olha, com todo respeito, eu odeio a Claro do fundo do meu coração, porque eu não suporto mais ficar recebendo ligação dessa operadora. É insuportável. Não, sim, cara, sim. Cara, graças a Deus, isso cara, quando eu descobri que tem rastreador de chamada nos aplicativos de celular, quando você ativa eles, mano, você não recebe mais ligação nenhuma de spam, cara. Nunca mais. Todo celular tem isso, rapaziada. Pô, isso eu tenho que aprender aqui. O meu não tem isso, mas eu acho que é porque eu deixo ele sempre no modo avião. Mas o celular dos meus avós toca o tempo todo, só chamada de spam. Eu vou dar uma olhada nisso.
Passa Mas as manhãs aí, enfim. ô Ritalino. Passa as manhãs aí, porque não dá, mano. É o tempo todo, bicho. Tem que divulgar mesmo isso. Eu vou ensinar até pros ouvintes aí. Você vai no aplicativo de telefone do seu celular, de chamadas, e aí vai nas configurações. E lá tem lá a opçãozinha não receber mensagens de spam. Tá ligado? Aquelas mensagens lá que vem com 030, ou sei lá, que eles consideram spam, tá ligado? Tipo da Clara, assim, que não tem 030. E aí, mano, nunca mais você vai receber ligação nenhuma. Você vai ter mano, já tem anos que eu não recebo mais nenhuma ligação de spam, cara. Só me liga aqui quando é coisa séria mesmo. É gente importante, é gente querendo me ligar mesmo. Agora, esses spam aí, nunca mais. É uma libertação, inclusive. Só quando é gente de verdade, né? Sim. Esse aí nem é considerado. Ah, pô, boa, eu vou procurar isso. Mas enfim, é foda porque depois eu mudei de plano justamente porque o da Claro tava mais barato e parecia coisa, só que tá horrível agora a internet. E logo depois da gente mudar, inclusive o técnico que veio aqui demorou umas 3 ou 4 horas assim pra mudar, foi horrível. E logo depois a Vivo ofertou, assim, pra voltar pro mesmo plano, só que mais barato. Assim, agora a gente tá na merda mesmo, foda-se, nem sei o que eu faço. Mas enfim, um caso mais específico aqui que eu consegui pensar, pegando também a temática do todo o batidão kawaii relacionado ao anime. Eu sou uma pessoa que gosto muito gostava, né? Nos meus tempos mais jovens, de ir em evento de anime. Não é que agora eu não goste mais, mas eu tenho ido menos. Não, agora que você é da página, Luiz, você consegue. A gente credencial aí se quiser. Porra, então vamos, Bora aí, isso. No Up ABC. Mas porque é foda, assim, porque eu costumava ir bastante no Anime Friends, assim. Hoje em dia eu já reconsidero bastante. É o único que a gente não consegue credencial, que a gente é banido lá. Mas tudo bem. Sério? Puta merda. Eu já ouvi a história disso. Então, a gente é banido no Anime Friends, mas a gente consegue do Up, a gente consegue do Kenko, a gente consegue de vários. O Mauá Geek também. Muito foda. Os outros a gente consegue. Foda. O Kenko eu já expus como artista, inclusive. Sim. Eu geralmente tento ir quase todo ano no Anime Friends, de visitante mesmo. Porra, teve uma vez que eu tava no Rio de Janeiro e ia voltar de ônibus, assim, de véspera, tipo, um dia antes pra São Paulo, e no dia seguinte eu já tinha ingresso pro Anime Friends. E eu queria ir de cosplay, né? Eu ia estrear um cosplay que eu tinha comprado. Inclusive, não sei se vocês conseguem adivinhar, mas é de um protagonista do Estúdio Trigger, de um dos animes. Vocês chutam algum? Qual? Porra, eu não vou lembrar o nome. É aquela... É do Trigger? É do Kill la Kill, né? É, a bichinha de cabelo do Kill la Kill. É isso mesmo. Mano, é sua cara. Tem imagem por aí na internet. É sua cara fazer esse tipo de cosplay. Da Ryoko, do Kill la Kill, mas a versão churrasqueira, que tem aquela imagem infame de chapéu de cowboy e bandana do Naruto. Aquela Enfim, o meu ônibus, eu não lembro agora o dia exato, digamos que o evento de anime era no domingo, eu ia voltar no sábado, assim, no início da tarde, assim, 1h, super tranquilo, eu e minha irmã voltando do Rio de Janeiro pra São Paulo. Enfim, não é nada demais a história. O grande problema é que tava tendo uma tremenda obra, ou alguma coisa assim que aconteceu no meio do caminho. Se eu não me engano, no dia, assim, no meio da estrada entre Rio e São Paulo, tinha derrubado mais cedo, tinha tombado um caminhão e derrubou, sei lá, algum produto inflamável na estrada, e eles passaram, o pessoal lá enfim, sei lá, quem tiveram que interditar e limpar a estrada toda, assim, e a gente ficou horas, uma viagem que era pra ser de 6, 7 horas, foram, acho que, sei lá, mais de 12 horas de viagem. A gente chegou, tipo, depois da meia-noite em São Paulo. Foi terrível, assim, a gente, por sorte, assim, eu trouxe os salgados, assim, no ônibus, porque senão eu ia passar fome, não ia conseguir almoçar, não ia conseguir jantar, porque a porra do ônibus só faz uma parada. Eu acho que eles fizeram, tipo, também bem de madrugada. No Graal, né? E comer no Graal. Cara, e é horrível. Você tinha que deixar seu ruim lá, né? Cara, eu comi nesse dia. Eu nunca como no Graal, porque é um assalto.
Eu fiz um a assalto. comida aquilo. Tento colocar o mínimo possível. Eu coloquei, tipo, sei lá, uma folha de alface, alguns grãos de arroz e uma carne pra dar substância e, tipo, dá mais de R$30, assim. Sim. E, sei lá, somado o meu prato com o da minha irmã, deu, sei lá, muito caro. Eu só lembro que, tipo, no final, o que eu tive que pagar mais um salgadinho, deu, pra gente continuar a viagem, deu, tipo, R$90, assim. Com Sim, bebida é um negócio também. bizarro, cara. É terrível, assim, o Graal eu evito ao máximo, assim, pagar qualquer coisa deles, porque eles são sanguessugas, sabem que a Sim. galera tá à mercê, não tem nenhuma outra opção pra comer, e aí eles tacam a faca no preço de tudo, assim, principalmente na comida aquilo. Sim. O Gugu Liberato não tem vergonha, né, cara? A família do Gugu Liberato, né? Cara, qual que é o nome? Vocês sabem, né, rapaziada? Vocês sabem, rapaziada? O Graal é uma sigla pra Grupo Rodoviário Alimentício Augusto Liberato. Vocês sabiam dessa? Sim. É isso. Não, isso eu não sabia não, mas eu sei que ele Eu tem não ação. sabia, não. É Grupo Rodoviário Caramba. Alimentício Augusto Liberato. Né, figurante? Claro, com toda certeza. E a sigla do SBT é Silvio Ball Torture. Que é isso? Também. É verdade, é verdade. São esses easter eggs. E também sabiam que o nome verdadeiro do Drauzio Varela, na verdade, é Dr. Áuzio Sim. Varela? É. Sim. São essas as verdades Meu que a mídia não quer explanar pra vocês. Sim. Eles escondem muita coisa. Rapaz. O SBT, né, quando o programa do Bozo era aquele programa longo, né, cara, que tipo ia das 8 da manhã às 6 da tarde, né, que era, porra, um programa gigantesco. O SBT, ele tinha um apelido de Sistema Bozo de televisão, né, só só isso esse é mesmo. o nome secreto É o nome secreto, da enfim. emissora. Enfim, pra concluir a história, eu cheguei, tipo, depois de meia-noite em São Paulo, ainda na rodoviária, tive que voltar pra casa e ainda tinha que me preparar pro dia seguinte, já era o dia do Anime Friends, e eu ainda, como eu sou um pouco perfeccionista com cosplay, ainda mais com esse da Ryuko Matoi, que, enfim, quem quiser se desbravar pela internet talvez encontre alguma relíquia desse fatídico momento meu. Mas eu decidi raspar as pernas, né? E puta merda, uma pessoa que tem relativamente peludas e não tem máquina elétrica, e não tem o costume de fazer nem a barba assim, é terrível, assim. Eu acho que eu passei a madrugada inteira me depilando, assim. É um momento meio grotesco, assim, do podcast. Teve outros grotescos. Pô, você devia ter usado na minha calça, né? Na minha calça, mas aí pô. não seria tão legítimo, assim. E aí Mas, eu porra, também... é melhor que se depilar, né, velho? Mas pro momento eu me sacrifico muito pra cosplay. Inclusive, outro momento terrível, assim, envolvendo Anime Friends e viagem, foi que eu decidi ir no primeiro Anime Friends no Rio de Janeiro, eu em São Paulo, e aí também na véspera, nesse eu ainda fui de avião. Eram tempos um pouco melhores. E aí, porra, eu acabei me atrasando pra pegar o voo justamente porque eu tava passando cola quente no cosplay, arrumando tudo na mala. Assim, eu ia fazer cosplay do Narancia de Jojo. E aí, porra, deu tudo errado, assim. Eu fui correndo pro aeroporto em cima da hora e eu perdi o voo, tipo, por pouquíssimos minutos. Mas aí isso foi totalmente culpa minha. A vez do ônibus eu não tinha controle sobre isso. E aí eu ainda tive que, com muita vergonha, pedir ajuda pra minha tia, pra ela me ajudar a pegar o voo seguinte. Essa eu garoteei demais, assim. Eu não tive nem coragem de dizer pra ela que eu me atrasei por causa de cosplay. E, enfim. Caramba. Mas foi triste, assim. E depois, só no ano seguinte, se eu não me engano, teve Anime Friends no Rio de Janeiro e depois nunca mais teve. Eu acho que não valia a pena pra eles. Também os caras deveriam ter roubado tudo, né, cara? Louco. Ô, calma aí. Calma O cara aí, também. que estão escutando o podcast, o Ritalino se expressou mal. É porque ele tem um pequeno ódio por um específico estado eu tenho do muito Brasil. carinho. Muito É porque carinho. é Né? paulista, gente. É porque o paulista. Não, enfim, o Lucas não falou nada até agora, não contou nada. Cara,
Eu, assim, o Luiz contando as histórias de viagem dele, eu lembro de 2 viagens especificamente, que foram desgraça também. Não a viagem em si, mas a locomoção, né? E meu plano hoje era falar de inúmeras paranoias que eu tenho, mas eu vou me limitar só a uma para poder comentar sobre as viagens, sabe? Eu tenho. Não, vamos começar pela viagem, só para poder continuar o tempo. Teve uma vez que eu fui viajar para poder participar de uma competição pela faculdade, sabe? Aí, claro, você pede as coisas para a faculdade e ela fala: ei, irmão, se vira aí, pague. Se você quiser ir, você que paga. E aí, beleza. Aí eu e um amigo meu, a gente ia participar de um evento em Recife, ia participar de uma competição lá de umas coisinhas de computação também. Aí a gente teve que comprar passagem e tudo mais, a gente foi de ônibus, umas 8 a 10 horas de viagem. E também a gente alugou um apartamentozinho pelo Airbnb. Aí uma coisa bem curiosa é que normalmente o check-in acontece por volta de 2 horas da tarde, né? Não sei se vocês têm experiência com isso, mas foi a minha primeira vez viajando para poder utilizar esse Airbnb da vida. Parece que tem isso, de tipo, o check-in ser 2 horas da tarde, só que a gente chegava às 6 da manhã. E aí o evento ia ser lá numa faculdade de Recife, a UFPE, e a gente pensou, a gente tem 2 opções, ou a gente fala com a dona do apartamento para poder liberar ele mais cedo, ver se ela permite, ou então a gente chega da viagem, né? Chega de ônibus lá em Recife e vai direto pra faculdade. Só que a mulher foi muito gente boa e tudo mais, e ela falou, não, tá tranquilo, vocês podem vir sim, vocês podem vir aqui às 6 horas mesmo da manhã, que eu vou lá abrir o apartamento pra vocês, tá tranquilo, beleza. Aí, pô, a gente se preparou e pra poder chegar lá às 6 horas e ir tomar um banho, tomar café e tudo mais. E aí comprar umas coisas pra poder fazer o café e tal, e ir direto pro apartamento. E aí a gente pensou, porra, vai ter esse conforto antes da competição, antes do evento. Então, bora finalizar nosso trabalho, né? Porque aí tem um adendo aqui, a gente viajou sem estar com o trabalho concluído. A gente pensou, não, bora finalizar lá, já apenas tempo. Não tem porque se matar fazendo isso aqui agora não, vai que a gente perde o ônibus e tal. Aí a gente foi com o trabalho pela metade e o que acontece? Quando a gente chega em Recife, 6, 7 horas da manhã, aí a gente pensa, beleza, bora pro apartamento. Já fala aí com ela, já puderam liberar ir pra lá com a chave e tudo mais pra poder abrir, né? Aí a gente recebe a mensagem. Infelizmente, por motivos que ela não especificou, o apartamento não somente não poderia ficar livre às 6 horas da manhã, ele ficaria livre apenas de noite, ou seja, mudou aí 12 horas pra frente. Aí a gente parou assim, pensou e pronto, lascou. A gente faz o que da vida? Bora pro plano original, né? Vamos lá pra faculdade, vamos pra UFPE, que é pra poder, pelo menos, ter um lugar pra ficar. Aí a gente foi lá pra UFPE, chegamos cedinho da manhã, porque não tem pra onde ir, né? E aí a gente pensou, porra, vamos aproveitar que tá rolando um evento aqui, bora falar com alguém da organização, ver se tem como dar uma mão pra gente e tal. Aí o que acontece? O evento não tinha começado. O evento começava lá para as 10 horas da manhã e a gente tinha aí 3 horas de chão de pura espera. Aí a gente sentou nos banquinhos lá da faculdade e pensando, porra, e agora? O que a gente faz? Os banheiros, tudo fechado, a gente querendo no banheiro, querendo tomar um banho, querendo comer. Não tinha onde comer, não tinha onde ir no banheiro, não tinha onde tomar banho, não tinha nada. E era o tempo 3 horas sem fazer nada. A gente pensou, porra, então tamo no lixo, né? Já era. Vamos fazer o que resta agora. A gente não pode fazer nada, bora fazer o trabalho, então. Bora finalizar ele. Não estamos no apartamento, estamos aqui no meio de uns bancos da faculdade, no meio do nada. Mas tá tranquilo. A gente... Vamos desenrolar, né? Aí a parte mais engraçada é que no lugar que a gente achou, e nos arredores, não tinha tomada. E quando a gente abriu o notebook, para poder finalizar o trabalho, a bateria dele estava em 10%. Puta merda. A gente tinha que apresentar o trabalho. Era uma competição, a gente viajou pra poder ir pro evento, mas pra poder competir também no evento. Aí a gente olhou assim pro outro e falou, mano, já era, velho, vamos ter que... Ou a gente faz esse negócio aqui até antes do notebook descarregar, ou então deu, pô, a gente perdeu a viagem toda. Aí a gente começou a trabalhar e tudo mais, pedimos ajuda a um amigo nosso que tinha ficado aqui na cidade, ele entrou em contato com a gente, começou a ajudar também. Resultado é que pelo menos o trabalho a gente finalizou, né? E aí o evento começou, tudo mais, teve um alívio assim, né? O pessoal serviu um café da manhã lá no evento, tranquilo. E aí a gente carregando mala pra cima e pra baixo, porque tem isso ainda, né? Não tinha onde colocar as malas. A gente tava exausto. Absolutamente exausto. Aí foi que um professor lá chegou pra gente, depois que a gente foi perguntar sobre o evento e tudo mais, como é que seria, e falou, bicho, vocês vão ter que apresentar hoje, vocês estão ligados, né? Aí a gente andou assim, hoje? O trabalho de vocês tá pronto, vamos apresentar hoje. Pô,
sem tomar banho, comendo um salgado pequeno, sabe aquelas coxinhas, com água de café da manhã, sem dormir, completamente acabado. Eu vou ter que apresentar trabalho. Foi o jeito, né? A gente foi lá no final da tarde, apresentou o trabalho, completamente morto, completamente exausto, acabado. Apresentamos o trabalho e a gente, assim, tava óbvio de que a nossa performance estava horrível. Não tinha como estar bom, né? Aí, finalizando a apresentação, a gente pensou, bicho, tá na hora, bora pro apartamento, né? A gente foi pro apartamento. Beleza, pegamos a chave, abrimos, tomamos um banho e tudo mais. E hora de jantar. Aí que a gente recebeu umas mensagens assim de pessoal da faculdade falando, ei, bicho, vocês estão ligados que tem aula agora à noite, né? Aí eu olhei assim pra ele, que é o meu amigo, e falei, bicho, tem aula agora de noite? Ele falou, velho. E o pior é que vale presença, vale ponto aí. O negócio que era um curso lá pela faculdade. Aí, irmão, eu sei que dessa situação toda, a gente foi jantar lá pras 10 da noite. E aí foi o puro suco da desgraça, né? Uma bola de neve de infortúnios. A gente passou o dia sem tomar um banho, sem comer direito, sem beber água direito. A única felicidade é que a faculdade tinha banheiro, né? Também não tinha como não ter. E aí, com muito sono, pô, pra poder chegar lá, participar do evento, fazer a apresentação, depois assistir a aula, depois jantar, depois tomar um banho, depois dormir. Eu acordei no outro dia pensando, mano, eu não quero fazer mais nada hoje. Mas tinha coisa pra poder fazer ainda. Tinha mais coisas do evento pra poder participar, tinha mais parte do trabalho pra poder apresentar. Aí a gente foi, deu as caras lá, obviamente não ganhamos a competição, mas assim, é experiência, né? No final das contas foi uma experiência. Foi legal, foi legal. Legal. Foi legal, mas eu nunca mais queria passar por essa situação de novo, velho. Nunca mais. De preferência, nunca mais. Eu tenho outro envolvido do cemitério, né? Eu tenho muitas histórias, na verdade, mas eu vou contar essa. Eu até já contei alguma vez nos NBcast passado, mas vale a pena contar de novo, que era envolvido no cemitério, e era um dia assim, eu sou horrível pra interagir socialmente, isso já tá claro, já falei, mas ali era um dia diferente, sabe? Eu raramente saio sozinho, mas ali era um dia que algo mudou. Havia chegado a tecnologia, e uma tecnologia nova, era a chance da gente interagir com pessoas, a gente sair, explorar o mundo, né? Que eu tô falando é do surgimento do Pokémon Go. O lendário Pokémon Go, só se falava disso, era uma febre quando saiu. Só que aqui na minha cidade, como as coisas são peculiares, né? Não tinha muito Pokéshop, Pokéstop, seja lá como for. E o único ponto que tinha era no cemitério. Então imagina, todo enterro lá e a criançada correndo, pegando Pokémon. Era um momento mágico, meus amigos. Quem viveu, Só os Pokémon tipo fantasma. Exatamente, porque só era o único ponto da cidade, que era bem no começo ainda, nos primeiros dias que tinha liberado pra cá, era lá no cemitério, o único lugar que tinha. Como um bom viajante, como um amante de Pokémon, falei, dessa vez eu vou sair sozinho de casa, eu vou explorar aqui, eu vou realmente interagir com o programa, com o aplicativo. Eu saí tudo. E eu tava indo, não tava com meu celularzinho. Às vezes pega um Pokémon aqui, outro lá. Tava meio tímido, né? Mas tava ganhando confiança. Falei, caramba, tô conseguindo sair sozinho. Olha só, as coisas estão legais. Eu tô vencendo um pouco a fobia social. Tô conseguindo achar meu espaço. Só que aí isso desmoronou num piscar de olhos, meus amigos. Porque, assim, quando eu tava passando uma avenida ali, tava chegando no estabelecimento, surge um cara maluco. Não é maluco, o cara não tava bêbado, o cara não tava só drogado, o cara tava bêbado, drogado e com mais algumas adjacências em sua capivara. E o cara tava maluco e ele tava maluco com Pokémon Go, meus amigos. Se hoje as pessoas ficam malucas com bebê reborn, né? Fica dando tapa em criança achando que é bebê reborn. Naquela época as pessoas ficaram malucas por causa do Pokémon Go. Então o cara tava gritando na rua: eu vou jogar esse Pokémon Go, eu vou fazer. E gritando, sabe? Mexendo com as pessoas, tipo, realmente frustrando as pessoas, assim. Todo mundo que passava ali que tava jogando, ele ia lá encher o saco: deixa eu jogar também, eu vou largar meu emprego pra jogar Pokémon Go. Ele nem tem emprego, o cara não ia falando que ia largar emprego. Aí eu vi aquilo e falei, meu Deus, por que isso acontece justo no dia que eu decido botar um pé pra fora de casa? Tipo, eu não espero muita coisa, não precisa ser com requinte de crueldade. Então eu vi essa cena de longe e eu já guardei meu celular, só que vai pro cemitério, precisava passar por ali, né? Eu guardei meu celular no bolso, me diga, como quem não quer nada. Aí ele tava lá, ele ia no estabelecimento e falava com as pessoas do estabelecimento: Pokémon Go, não sei o que, Pokémon Go, sei lá o que ele tava falando. Aí eu vou passando assim, ele passa do meu lado, chega, fala comigo: você tá jogando Pokémon Go também? Vamos jogar Pokémon. Aí me dá uma raiva, me dá uma frustração, me dá um medo, e toda a fobia social que eu não tinha, eu comecei a ter ali, comecei a ter o dobro daquilo
que eu já tinha, e tava sentindo até o que eu não tinha. E aí, uma hora entrou no estabelecimento lá, e o cara saiu dando vassourada, né? Assim, não chegou a dar, mas pegou a vassoura pra dar, sabe? Aí ele saiu de lá, aí eu falei, caramba, eu saí de casa, no primeiro dia que eu saí de casa, eu já sou recebido aí. Aí eu já fiquei totalmente frustrado, mas não podia perder a viagem, né? Eu ainda tava determinado. Falei, não, vou até meu objetivo é ir até o cemitério e pegar os itens e pegar Pokémon lá. Aí eu cheguei lá no cemitério e tudo, todo mundo aqui. Eu vou dar a volta. Vou dar a volta nesse cemitério, né? Que era assim, você tem que rodear. Você não passava por dentro, você ia por fora, né? E aí eu falei, não, vou dar a volta aqui. Aí tava tudo bem, quando tava dando a volta. Aí chega um cara de moto e vai parando devagarzinho do meu lado e fala, não é possível. Aí eu falo, Aí ele chama assim, aí eu olho pra trás e falei, caramba, agora eu vou perder o celular. Chega no meu primeiro dia, saindo sozinho de casa, eu encontro um maluco e ainda vou ser assaltado. Falo, por que isso, Deus? Por quê? Aí mil e um pensamentos passam na sua cabeça. Você fala, eu dou atenção, continuo andando. Se eu continuar andando vai ser pior. O cara tava bem devagarzinho, mas falou, você parece com alguém. Sério? Você parece muito com um cara. Você não tem um celular aí não pra mim ver uma foto? Mostrar pra você. Puta merda. Eu já tinha guardado, eu percebo o perigo, eu já tinha guardado o meu celular já fazia um tempo, já tava no bolso, tudo, tava só sentindo, né? Aí eu fiz uma estratégia, falei, não, tem mais gente vindo atrás de mim. Eles estão quase cruzando ali a esquina do cemitério e vindo aqui pra essa rua, né? Então eu vou ganhar um tempo aqui e assim que eles apitar ali, eu saio daqui, né? Porque vai ter mais gente, sei lá, na minha cabeça isso funcionava. Aí eu continuei proseando ali, falando, que pena, né? Ainda bem, não tem celular, não tem como ver foto, né? Mas, pô, legal que pareça, é legal. Aí eu juro, eu fui andando, ele foi acompanhando devagarinho com a moto. Ai, meu Deus. Aí nisso eu fui andando. Aí o cara falou alguma coisa, não sei lá, eu só apertei o passo. Aí nisso eu já tinha percebido que os caras lá de trás tinham cruzado também, então tinha mais gente na rua, não tava sozinho. Aí nisso eu nem lembro o que ele falou, mas ele falou umas coisas, só baixei a cabeça e continuei andando, né? Falei, ufa, essa passou. Aí eu tava todo com medo ainda, sem saber o que sentia. Aí quando eu pisei o pé ali na pontinha do negócio, né? Como se essa ansiedade social, a fobia social já não tivesse me matado, cheguei ali. Aí passa uma van e o cara de dentro da van abre a janela assim e grita, caçador de Pokémon. Aí eu falo, é uma piada. Ele grita pra mim, só tinha eu ali, os outros estavam lá atrás. Aí eu vejo e falo, eu não vou sair de casa nunca mais. Aí depois disso eu nunca mais joguei Pokémon GO, não quis mais saber disso aí. Fiquei muito tempo mais recluso do que eu já era, porque eu falo, não é possível. Eu saí de casa um dia eu saí sozinho de casa e me acontece essas paradas, saber. Eu fiquei incrédulo. Falei, não, Pokémon GO não é pra mim, não. Eu não vou jogar essa porcaria. Pokémon GO não foi feito pra ser jogado no Brasil. Não foi. Não foi. Não, mais uma vez, o Jiu-Jitsu escrevendo o roteiro da vida do figurante, né, figura? Com certeza. Ele pega a caneta, já era, né, figura? Seu dia já... Não tem jeito. Esse é o dia que você fala, não vai ter fim. Você pensa que não pode piorar, e piora. Tipo, foi o bêbado, foi o noiado lá que invocou com o Pokémon, tava gritando no meio da rua, mexendo com as pessoas. Aí depois ainda o cara que quer, mas não quer, sabe, quer assaltar, mas não tá sabendo como pedir. Aí eu tenho que... O cara me viu uma foto que acha parecido com alguém e para você na rua, começa a puxar papo, nunca vi isso. E aí depois ainda veio o cara pra gritar. Aquilo foi estopim, foi a gota d'água. Tem não. Figura, isso aí me lembrou de um ocorrido. Assim, não foi um ocorrido como o seu em relação a eventos caóticos, assim, mas foi com Pokémon GO também, que é o seguinte. Lá no auge de Pokémon GO, eu chamo de auge porque eu tava participando, né? Não sei o que aconteceu depois, mas começou a aparecer Pokéstop aqui na cidade. Eu pensei, agora vai jogar, agora eu consigo sair caminhando por aí. Aí, cara, eu lembro que eu tava eu e um amigo meu andando pela rua, jogando e tudo mais. Chegou uns malucos de carro falando, ai, galera, vocês estão jogando Pokémon GO, né? A gente olhou assim, com o celular na mão, né? Não tinha como esconder, eles viram. Olhei assim e eles falaram, rapaz, vocês não estão ligados que tá tendo um evento ali no parque, no Pokéstop do parque, tá tendo tal Pokémon lá, bora lá, acabou com o carro. Aí eu olhei assim com o amigo, eu falei, rapaz, bora lá. Aí o meu amigo falou, rapaz, bora. Aí o maluco falou assim, pô, a gente entrou no carro do cara, velho. Mentira, nem fudendo. Não, Lucas, agora de coração, eu gosto muito de você, mas você tinha que ter sido sequestrado, velho. Vai tomar no cu, velho. Como é que você... Cara, é seleção natural, velho. Como é que você entrou no... Eu não julgo o Lucas porque eu fiz pior. Brother. Mano, sei lá, mano.
Eu não vou dizer que eu não tinha tanta consciência assim, porque que pessoa com 15, 16 anos já tem consciência assim. Mas, brother, eu sei que eu olhei a situação, pensei, rapaz, não conheço não, mas não parece que você sequestrado. Eu fui parar lá no parque da cidade, o evento foi muito massa, capturei um Raidon, foi sensacional. Aí depois... Incrível como realmente estava tendo evento. Então, cara... Good ending pra caralho, velho. Depois que eu voltei pra casa e tudo mais, eu cheguei sempre assim, caralho, eu podia ter sido sequestrado, né? Só caiu a ficha depois. Cara, só pra terminar, Cara, que... você falou isso, eu lembrei de uma, tipo, eu vou contar de um jeito, eu nunca pensei que ia contar isso, mas teve uma vez que eu ia tomar uma raspadinha no lago, não saí, mas eu acabei numa manifestação política num carro de um cara que eu nunca, num Fusca de um cara que eu nunca vi, tendo que filmar a manifestação. Não, Figura. Figura. Não, chega. Não. Eu fui num comício, foi um comício legal, né? Eu tava lá no comício, no político, né? Aí começou todo mundo, era uma carreata. Falou, não tenho carro, então eu vou embora. Aí chegou um cara lá que era meio candidato a prefeito, falou, o cara lá tá chamando você aí, tem um maluco lá num Fusca, falou, vem cá. Aí eu comecei aí com ele no Fusca da carreata, falou, aí ele passou assim, ela falou, vai filmando, né? Eu falei, tá bom, não, o chefe mandou. Aí eu comecei a filmar a carreata. O chefe mandou. No Fusca. No comício, no Fusca, numa carreata. Eu falei, caramba. Mano, a vida do figurante não dá, cara. O chefe mandou, cara. Cara, essa é a definição de rolê aleatório. Bicho, não. O cara olha pro figurante assim, ó. Ei, vem cá, no Fusca aqui, já falou no começo, hein? Entra aqui no Fusca. Que foi isso? Enfim. O cara parecia o Binho Ted, cara. Eu me sentei assim, caramba, tô na... Aí seria pior que o sequestro. O que vai acontecer? É melhor parar no cativeiro do que entrar no Fusca pra filmar o comício de prefeito, bicho. Ô, figura, tipo, pagar a raspadinha, pô. Eu não peguei a raspadinha, eu falei... Nossa! Só prejuízo, não teve uma vantagem sair de casa. Eles te pagaram alguma coisa? Te agradeceram? Foi o passeio, falou, foi o rolê. Só passeou mesmo, foi pela experiência. Me chamou no Fusca, eu fui lá no Fusca. Aí eu fiquei dando volta ali. Bicho, não dá, velho. De zero vantagem pro figura. O chefe mandou. Nem a raspadinha ele ganhou, cara. O chefe mandou, foi o ápice, viu, velho? É. O chefe mandou, cara. Fazer o quê? Ele mandou. O chefe mandou. Tá mandado, né? Aí tem umas horas que ele veio que se perdeu da carreata. Ele falou, procura aí no meu Face onde tá a carreata. Aí eu tava lá procurando no vídeo. Meu Deus, que tem que coisa achar horrorosa, cara. Cara, tu virou social media dele. Virei, cara. Deixou no Face dele. Figura, pelo menos eu peguei o Raidon, figura. Você nem o raspadinho pegou. O chefe mandou, cara. Enfim, galera, esse foi o episódio aqui da gente falando, né? De quando o Jiu-Jitsu resolve escrever a nossa vida. Não, essa história do figurante não foi Jiu-Jitsu, cara. Foi comédia total, né, cara? Foi o Ronald Golias que escreveu, tá ligado? Ronald Golias, cara. Um mangaká de comédia aí, bom, Shura? Fala um aí. Mangaká de comédia, puta, agora você me pegou, cara. Aí, ó. Me pegou de calça riada, bicho. Tem o Toriyama, né, pô? Toriyama aqui. Dá pra considerar. Toriyama. Então. Enfim, galera, esse foi o nosso episódio aqui falando, né, de quando o Junji Ito resolve pegar o lápis e escrever o roteiro do nosso dia, né? Com várias histórias aí do figurante sofrendo seus terrores aí no cemitério. E é isso, galera. Eu queria agradecer vocês por ouvir até aqui. Falar pra vocês irem lá no canal do Figurante de anime de comédia chamado Vira, né? Tem essa história, inclusive, com vídeo já lá no canal do Figurante, cortezinho lá. Sim. Bem bacaninha. Tem um canal do Shura também, Boteco Craquete, né? O Shura é cinéfilo cult, né? Falando de cinema lá, cinema iraniano, né? Aquele filme lá, Satango Tango, né? O Shura já tá assistindo. Filme curtinho, né? Ele tá assistindo com a namorada dele. Tá assistindo em velocidade reduzida, tá ligado? Velocidade que ele falou que ele quer ser contra o Brain Hot. Ele tá assistindo em 0,5. É o slow cinema ao extremo mesmo, né? Exatamente. Então é isso, galera. Obrigado por ouvir até aqui. Tem também aí, né? O Instagram do Luiz, que é o Coronel Luiz H. Várias artes lá, ele tá todo vapor lá. Uhum. Tem também um podcast, né? Que é o 4 discos e um tema, podcast de música. Cada episódio falando de um disco aí. 20 minutinhos cada episódio, podcast bacana. Tem mais alguma coisa pra fazer jabá aí, rapaziada? Acabou. Eu tô fazendo uma rifa de um Fiat 147, quem puder ajudar. Ah, sim. Cara, você sabe, né, que quando o Jiu-Jitsu vai escrever o aniversário do Serginho, Marco aparece. Né, figura. E
aí, figura? A figura não falou, né, figura? Que aconteceram coisas aterrorizantes nesse dia, na festa de aniversário de Serginho Grosso, que é hoje. O Marco foi convidado, isso já é o terror suficiente pra você. Aí é o terror do jiu-jitsu, né, figura? É. Enfim, esse foi o nosso episódio aqui. Obrigado por ouvir. Até a próxima. Tchau! Tchau, galera! Tchau! Valeu! Cara, o figura, falar em Marco Luque, cara, esse dia eu lembrei muito de você, cara. Que a Giovana, ela tá com hiperfoco em Barbichas, né? Sério. E aí ela Rapaz. fica ouvindo Barbichas toda hora, toda ocasião, sabe? Aí um dia eu tava fazendo almoço e ela tava vendo Barbichas, né? Aí ela falou, cara, esse convidado é insuportável. Esse cara não tem a Barbicha com o menor Marco graça. Luque é ridículo, eu já vi. É o Aí eu Marco falei, Luque quem não que é o sabe o que tá convidado? fazendo. Ele não sabe. Ela falou, você conhece esse cara? Aí na hora que eu olhei pra tela, eu vi o Marco Luque, mano, eu dei um guincho, cara. Eu falei, caralho, impossível. Lembrei de você na hora, cara. É verdade. O figurante cara, é fã, cara. Eu já vi. E aí perdo muito. Teve uma vez que o Marco Luque fez uma promoção de show e aí o cadastrei o figurante ficou uma semana sem falar comigo. Nunca sabe que a gente pode ganhar. Pra ganhar ingresso pro show do Marco Luque. Vai tomar no cu. No fim das contas ganhou o ingresso, então. Não ganhou, infelizmente. Senão o figurante ia ter Cara, que ir, acho que se tivesse ganhado, Não hoje em ganhou? dia a gente não ia estar aqui junto, não, cara. Se tivesse ganhado. O figurante já tá na cadeia. O figurante já tá na cadeia e o Ritalina tá no cemitério do lado do banheiro lá. Do lado da profanação lá. Sim. Nossa. Porra.